Eu quero começar propriamente essa conversa sobre a tua literatura fazendo uma leitura agora de um excerto ou de uma primeira parte do livro, não é? O livro que traz três personagens, não é? Filha, mãe, avó. São personagens inominadas, assim, que não levam, né? Não tem uma alcunha, um nome. Eu achei isso de um caminho, não é? Que a Vanessa escolheu, e que depois ela vai poder falar um pouco mais sobre isso. E aí eu quero ler aqui Filha, né? Já era tempo de parar de mamar, mas a menina continuava agarrada ao peito. No fundo eu gostava, porque era o único momento em que eu me sentia mãe de verdade. A menina sugando de mim a mãe que eu não era. Pelo menos tu voltou para o teu corpo de antes. Isso é bom. Tem gente que nunca volta. Parto normal ajuda. Se fecho os olhos, ainda escuto os gritos das mulheres parindo no hospital. Tive de entrar sozinha. Minha mãe ficou na recepção. A enfermeira me disse que o pai era para ficar lá fora. Procedimento de hospital público. Homens são proibidos nos espaços compartilhados entre as grávidas. Respondi que a menina não tinha pai, com o intuito de comovê-la, mas ela me tratou como se eu fosse uma puta que dava para qualquer um. Por isso a menina não tinha pai e eu não devia nem saber de quem era a criança. As enfermeiras não têm pena da gente, talvez porque nunca tenham parido na vida ou porque já tenham visto partos demais. Abri os olhos, a menina aninhada no peito, sugando o bico, umas mordidas de vez em quando, os dentes nascendo, as estrias saltando na minha pele. Tu vai sentir falta quando ela. Tu vai sentir falta quando ela deixar de mamar? Falta eu sinto mesmo é de não ter de pensar em ganhar dinheiro o tempo todo. Botar comida na mesa, encher o bucho primeiro para ter leite para a menina. Dizem que quanto mais a bebê mama, mais se produz leite, sabia? Minha mãe se contentava em falar sozinha. Havia muito tempo eu já não dava importância para o que ela dizia. Eu não via a hora de voltar para Guaiúba, aquela cidadezinha no meio do mato, para dar aula de literatura. Podia ter escolhido dar aula em Fortaleza, mas queria ficar o mais distante das duas, da minha mãe e da menina. Ir para um lugar onde ninguém me conhece e eu pudesse ser aquilo que eu inventasse, feito personagem de mim mesma, sem criança, escrevendo sempre que quisesse e sabendo quem era meu pai. Olha, quando a gente lê essa primeira parte aqui do livro, né, isso, especialmente quem está na escola pública, Vanessa, não é? Você retrata de alguma maneira aqui muitas realidades. Muitas realidades são acolhidas, são abraçadas, levadas para o colo, não é? E eu fiquei imaginando porque você escolheu um lugar, né? Fortaleza, que é o seu lugar. Você fala em literatura, né? Da aula de literatura. Então, em que medida esta personagem, né, obra de ficção, obra de uma elaboração e de uma observação né, de alguém que é leitora do mundo, não é, se aproxima da Vanessa Passos? É interessante porque eu acredito muito e me perguntam muito o que tem de mim, ou já perguntaram, né? O livro é autobiográfico? Tem essa relação? E, de fato, ele é uma ficção, mas eu acredito que toda ficção ela passa pela mão que escreve, ela passa pelo nosso olhar. Então, o próprio recorte sobre o que eu escrevo, sobre o que eu escolho falar, sobre essa escassez, sobre essa fome, que é uma fome de comida e é também uma fome de palavra, é também uma fome de voz, fala sobre Vanessa Passos, fala sobre mim. Então, temos aí distanciamentos e aproximações, né? Por exemplo,
quando a própria relação dela com a filha, né? Muito, aqui em casa a gente brinca muito com isso, porque eu tenho uma filha de 12 anos e ela fala assim: mamãe, as pessoas acham que você é muito cruel por conta da personagem do livro, mas ninguém imagina que você é tão babona, tão grudenta. E é engraçado isso, porque ela tem essa relação desafiadora, né, com a maternidade, com a filha, e eu tenho essa relação de muita ligação, por exemplo, com a minha filha. Mas temos sim muitas proximidades. Primeiro que eu fiz questão, foi uma coisa que eu briguei, sabe, Marcelo, para poder ambientar a minha história nos lugares por onde eu passei, por onde eu pisei, por onde eu vi, vivi, experimentei. Fortaleza, que é onde eu morei a vida inteira, e Guaiúba, onde eu dei aula. Porque como o concurso era o concurso do estado do Ceará, então eu dava aula em Guaiúba, eu ia e voltava todos os dias. E eu lembro que uma vez eu estava numa palestra, numa roda de conversa, e as pessoas falando, isso lá no Ceará, que, por exemplo, não se poderia escrever sobre o Ceará, ou sobre Fortaleza, ou sobre o interior, porque não seria considerado uma literatura universal. Isso foi uma coisa que eu questionei muito, eu disse, por que não? Cristóvão Tese escreve sobre Curitiba. Giovanna Madalosso escreve sobre São Paulo. Por que Vanessa Passos não pode escrever sobre Fortaleza? Então, isso para mim era importante. Poder passar por esses espaços, essa proximidade, poder estar perto. Eu acho que o que mais está próximo de mim é essa relação de obsessão com a escrita que a personagem tem. Por que eu digo isso? Porque quando eu comecei a escrever o romance, eu já tinha percebido que na minha literatura, de um modo geral, eu trago a escrita. Inclusive, eu mencionei para você aquele conto que venceu o prêmio que se chamava A Escrita Impudica. E aí eu falei, nesse livro ninguém vai escrever. Olha só, a audácia. Não quero ninguém escrevendo nesse livro. Tá bom. E aí começo a escrever, chego ali pela 20ª página, a personagem está escrevendo. Completamente inconsciente o processo. Mesmo eu sendo uma escritora que planeja, porque eu planejo. Eu sabia a história, eu sabia o começo, meio e fim. Eu tinha feito ali um estudo, uma análise das personagens, mas isso não estava planejado. E a personagem sentiu necessidade de escrever. Né? A Giovanna fala, inclusive, sobre isso, sobre a escrita para preencher essas lacunas, essas respostas que ela não teve e não conseguiu ter. Então, isso é muito forte, essa proximidade. E outras questões também, assim, por exemplo, minha mãe não é analfabeta, minha mãe é pedagoga, é professora também, mas a personagem também estudou literatura, também é professora, também foi mãe muito jovem, eu fui mãe muito jovem. E eu acho que isso é uma coisa que mexeu muito comigo, que me atravessou muito, não só na minha vida. Eu lembro que quando eu engravidei, Marcelo, eu estava no 2º semestre da faculdade, porque eu entrei na faculdade muito cedo, né? E eu lembro que as pessoas diziam que a minha vida tinha acabado, que eu ia parar de estudar. E assim, eu, enquanto professora no estado, eu via as alunas abandonando a escola quando engravidavam ali no 1º ano, 2º ano. Então, eu realmente sou um ponto fora da curva de ter ido até o final dos meus estudos, sabe? Mas eu ouvia muito, agora você não vai poder fazer mais nada, agora acabou, sabe? Então, eu acho que, querendo ou não, ainda que a gente esteja falando de ficção, tem algo que nos atravessa. É hipocrisia dizer que não, sabe?